Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que conecta você à Palavra de Deus. E hoje eu te convido para estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 28. Hoje estaremos finalizando então essa jornada pelo livro de Atos, né? E hoje nós vamos estudar o último capítulo, vamos ver aqui a viagem de Paulo e ver tudo mais o que acontece, né? Inclusive ser picado por uma cobra ali venenosa, por uma cobra peçonhenta. E vamos então ver o que é que acontece após isso e quais os ensinamentos, né? Esse livro de Atos, esse último capítulo traz para nós, para a nossa vida, né? Para que possamos refletir. Então, desde já, fica aqui o meu convite, caso você também não seja inscrita, inscreva-se no canal, aperte o joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Convide mais pessoas, seja você aquele que vai também levar o evangelho, e pode ser também através desse vídeo, né? E aqui também no canal nós temos muitos outros estudos bíblicos, então convide mais pessoas para fazer parte dessa família conectados com o evangelho, dessa família da conexão evangelística. E desde já então eu te convido para que nesse momento você acalme o seu coração e vamos entregar esse momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nós te honramos, nós te glorificamos, bendizemos, ó Deus, o Teu santo nome. Senhor, nós pedimos a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, durante esse estudo. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos acompanhado, o Teu Espírito Santo tem trazido, Senhor, grandes revelações, grandes coisas aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra. Que Ele seja aqui conosco, que venha nos direcionar, que venha nos revelar, que venha nos trazer, Senhor, a sabedoria que vem do alto. Pai, eu também quero pedir que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, Senhor, cada casa, cada lar, Pai, que se abre para receber o Teu evangelho. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, pela Tua misericórdia, por tudo, Senhor. Fica conosco nesse momento de estudo, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar da sua santa sabedoria sobre nós e que seja um momento de revelação, que seja um momento de alimento espiritual, que seja um momento do nosso espírito se encher através da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Desde já te agradecemos por esse momento, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos seguir aqui com o livro Atos dos Apóstolos. A gente vai fazer aqui uma breve contextualização. Nós veremos aqui Paulo em Malta, né, chegando em Roma. E aí a gente vai ver, né, que como prisioneiro ele naufragará, chegará a uma ilha, né? E após uma navegação cheia de problemas, como nós vimos lá em Atos 27, o capítulo anterior, eles vão conseguir chegar em Malta, mas chegando lá, algo acontece, né? Então, vamos aqui só contextualizar o estudo anterior, para você que não pegou, né? Nós temos todo o estudo aqui completo. Então, lá em Atos 27, né, parte da viagem até Roma, o caminho ele fez de Cesareia até Roma é marcado por dificuldades, por obstáculos. E ele, né, que nós estamos falando de Paulo, ele irá de Cesareia até uma ilha chamada Malta. Inicialmente, Paulo está acompanhado por Lucas e Aristarco. Deus falará com Paulo e uma tempestade, né, se abaterá sobre o navio, se abateu, né, a gente viu ali os fazendo achar que morreriam, e meio a tudo aquilo,
Mas Deus, através de um anjo, diz a Paulo, né, que o levaria aqui em segurança até Roma, mas a todos, não só a Paulo, mas a todos no navio, desde que ninguém abandone o plano, né? O navio, o que Deus disse que faria. Então a gente vai ver a seguir agora, vamos iniciar a leitura de Atos 28. Aqui eu já inicio lendo do versículo 1 ao 6. Você pode acompanhar aqui pela tela ou pode também acompanhar aí através da sua Bíblia. Então, vamos lá. Atos 28, versículo 1. E, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente, mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que ele era um deus. Então, a gente vê aqui, né, essa questão, como é interessante. Então, eles desembarcaram na ilha de Malta, né, procuraram ali fazer uma fogueira. Por quê? Chovia, fazia frio, né? A fogueira ali é uma maneira de se aquecer, né? Provavelmente em algum lugar coberto, que eles não iam fazer uma fogueira em meio à chuva, né? Ali, alguma caverna, alguma coisa ali, né? Que desse para eles se abrigarem. E aí, enquanto apanhava os gravetos, né? Uma cobra venenosa mordeu Paulo e ele sacudiu ali a mão e atirou ali a cobra no fogo, né? Então, as pessoas que estão ali à volta, né? Eles ficam abismados com tamanha má sorte, né? Era o que eles achavam. Poxa, né? Esse cara deve ser homicida, ele deve ter feito algo, deve ter pecado, deve ter, enfim. E aí eles ficam pensando, pois como alguém, né, havia acabado de escapar de um naufrágio, né, o barco deles tinha naufragado, a gente vê isso com clareza, né, todas as explicações no estudo anterior de Atos 27. E como pode? Acabou de escapar de uma coisa e aconteceu outra. Como é que pode ele sair de um naufrágio e ser mordido por uma cobra venenosa? Então, eles ficaram ali esperando o quê? A morte de Paulo. E trazendo para a nossa vida, né, a reflexão, que eu também tiro essa reflexão do livro de Jó, né? Muitas vezes nós queremos só o bom de Deus, só o bom. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ter momentos bons, nós queremos coisas confortáveis, saúde, dinheiro, riquezas, e dentre tantas outras coisas, conforto. E quando algo acontece, né, que foge ali o nosso controle, muitas vezes a gente atribui ao inimigo. Ah, isso é Satanás se levantando. Ah, isso é uma investida do inimigo. E às vezes é o agir de Deus.
Deus tinha planos. E muitas vezes a maneira que o Senhor se manifesta na nossa vida, nós não entendemos, as pessoas à nossa volta não entendem. Mas nós, como pessoas que estudam a palavra, precisamos estar atentos. Nem tudo é o inimigo. Então Deus ele tinha planos, ele tinha propósito. Mesmo com o navio naufragado, né, no mar e todo mundo ali com medo de morrer, o Senhor falou claramente, né, a Paulo que nenhum morreria desde que não saísse ali do plano, né, do que ele estava dando direcionamento. E lá em Jó, no livro de Jó, Jó perde tudo. E ele não amaldiçoa a Deus. E ele fala: eu não posso querer só o bem de Deus. Eu tenho que aceitar o que vem de Deus. Se para mim é mal, aos meus olhos está sendo mal, mas se é Deus que está fazendo, então é bom. É um mal que agora eu não estou entendendo, eu não estou sabendo lidar, mas eu não vou amaldiçoar o meu Deus. Eu vou louvar, eu vou glorificar. Por mais difícil seja a situação, né, que você esteja passando, glorifique a Deus. É muito fácil a gente glorificar a Deus quando as coisas estão bem. É muito fácil, tá tudo indo bem, você tá confortavelmente, você tem tudo ali o que você quer, enfim. Mas quando as coisas vão mal, quando acontecem coisas contrárias àquilo que a gente pensa que era para ser o bom, às vezes a gente tem dificuldade de louvar a Deus, a gente se abate, né? A gente quer sair da presença. E aí o Senhor fala: não saia da presença. E como lá no livro de Jó também, muitas vezes as pessoas à volta, elas tendem a julgar, a querer ver a nossa morte, né? Eu tô fazendo uma analogia com o livro de Jó, por exemplo. As pessoas falavam: isso é porque você deve ter pecado contra Deus, você fez alguma coisa que você não se lembra, amaldiçoa seu Deus e morre, por que você não, sabe? E aqui com Paulo a gente vê a mesma coisa. A primeira coisa que as pessoas que estão à nossa volta vão querer fazer primeiramente nos acusar e depois desejar a nossa morte. A gente vê, né, que Paulo ele tinha acabado de sobreviver a um naufrágio. Então ele chega nessa ilha e ele não é daquelas pessoas apáticas: passei, tô cansado, agora eu vou descansar, e fica esperando pelos outros. Não, ele foi lá colocar a mão na massa, foi lá pegar os gravetos, foi lá pegar as vides, né, as madeirinhas para ajudar a fazer esse fogo. E ali, não por acaso, porque nada foge ao controle do Senhor, ele foi picado por essa cobra. E aí às vezes as pessoas perguntam: mas por quê? Por que que Deus permitiu que a cobra picasse a mão dele? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Por isso que o Senhor permitiu que Lázaro morresse e Jesus ressuscitasse. Por isso que o Senhor enviou Jesus para ser morto na cruz, para o nome dele ser glorificado. No caso de Jesus, para que nós fôssemos salvos. No caso de Paulo, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Então, a gente vê primeira acusação, né? Primeira acusação. Certamente, aqui no versículo 4, este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver, ou seja, é um pecador, ele deve ter matado alguém, ele deve... E aí começa os julgamentos. Os julgamentos. Mesmo sem conhecer aquele homem, mesmo sem entender, né, dos propósitos de Deus, a primeira coisa é o julgamento. E depois ficar esperando a morte.
como diz aqui no versículo 6. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente. Era isso que as pessoas diziam para Jó: cara, por que você não morre? Você tá aí leproso, você perdeu tudo, você não tem mais nada, você tá aí, você tá doente, você não tem casa, você não tem família, você não tem mais nada, você é um pecador, um miserável, morre. Só que as pessoas não entendem os propósitos de Deus, e é nisso que nós precisamos estar atentos, porque isso é o que o mundo fala pra gente todo dia. Ei, desiste, morre. Isso é que o inimigo tem lançado nos tempos de hoje. Por isso que nós vemos uma taxa altíssima de suicídios. Porque é nessa área que Satanás quer atacar. E você precisa blindar a sua mente. Você precisa blindar a sua mente em Cristo. É isso que o mundo quer. É ver um homem de Deus passar por tribulação e achar que aquilo é para a morte, mas não é para a morte. E ainda que seja, mas que seja para glorificar o nome do Senhor. Que seja para mostrar o quanto Deus é poderoso. Então ali eles ficaram abismados com a má sorte e tudo. E o tempo passou e Paulo não sentiu absolutamente nada, cumprindo a palavra dita pelo Senhor Jesus. O que foi que Jesus disse acerca disso? Lá em Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 16, nos versículos 17 e 18, Jesus disse: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre o doente e estes ficarão curados. Foi Jesus que disse isso. Ainda que tome veneno, não lhe fará mal algum. Eu não estou dizendo que é para você ir lá, falar: não, Jesus, eu creio em você, eu li a sua Bíblia, eu entrego minha vida para você, mas vamos testar aqui, eu vou agora tomar um copo de veneno. Aí você está fazendo algo com a sua consciência, buscando isso, e assim, a gente não faz prova de Deus. Não precisa. Se ele disse, é porque é. No caso aqui, Paulo não foi atrás da cobra e falou: quer ver que eu vou testar, eu vou mostrar aqui pra vocês que Jesus disse, aí tá aqui, ó, pica aqui, cobra, pá, pega a cobra. Não. Ele não foi atrás disso. Mas a palavra do Senhor sempre se cumpre do jeito dele. E o seu nome é glorificado da maneira dele, do jeito dele, a maneira a qual ele escolhe. Daniel foi jogado na cova dos leões e não foi morto, porque o Senhor fechou ali a boca dos leões. 3 homens foram jogados numa fornalha ardente e não sofreram dano em nem sequer um fio de cabelo. Também está lá registrado no livro de Daniel. Jonas foi engolido por uma baleia, um grande peixe. Nada aconteceu. Então veja que o Senhor, ele usa meios extraordinários, né, para que o seu nome seja glorificado. Não é que eu vá atrás para provar, porque nós não precisamos provar. Deus é Deus e acabou. O que nós precisamos é ser como Paulo, ser obediente, confiar, ter fé. O Senhor não tinha dito que não era para a morte, que ele ia levar Paulo a Roma? Então, se ele disse, é porque, com certeza, certamente, ele iria. Independente de cobra, de navio, de mar, de nada, nem na terra,
nem no céu, e nem embaixo da terra, e nem em nenhum canto, nada, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Então que a gente venha ter muito claro isso na nossa mente e que a gente venha crer verdadeiramente, né, nessas palavras, nesse ensino. Porque em Marcos, né, é claro, nós precisamos crer, nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos crer. Perceba que essas pessoas que não têm Jesus, elas são inconstantes. Olha, o versículo 6. Eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer. Então, primeiramente, eles acharam que ele era um homicida, ele era um pecador, que isso era a conspiração do mundo contra ele, porque ele devia ser alguém muito ruim, devia ser um homicida, devia ter matado alguém, e vão atribuindo muitas coisas. Mas, pouco tempo depois, não, olha, ele não morreu, ele não sentiu nada, deve ser um Deus. Então, gente, eu chamo a atenção também para que nos tempos de hoje, tempos de muita gente falando, tempo de muitas vozes, tempo de muito engano, Satanás ele tem agido nesse tempo através do engano, ele vem trazendo a verdade como mentira, a mentira como verdade. Hoje nós estamos em tempos em que verdade é fake news, que é a mentira ela é uma verdade, porque são muitas pessoas contando a mesma mentira, né? Não que uma mentira contada muitas vezes se torne uma verdade, mas muitas pessoas, infelizmente, acabam crendo, né? E acreditando nessas mentiras, mas mentira é mentira, ela não vai ser verdade nunca, né? As pessoas, sim, podem ser enganadas, mas ela não passa a ser uma verdade. A verdade, ela é única, não existe duas verdades. Então, nesse tempo, fica o alerta para nós, né? Principalmente nós que estamos buscando a palavra de Deus, buscando entender mais do Senhor, para que não venhamos ser como essas pessoas, ir em qualquer vento de doutrina. O que é isso? Não, ora eu acredito aqui num santo, ora eu acredito ali em outra coisa, ora eu acredito em outra coisa, ora eu tô julgando, ora eu tô ali glorificando aquela pessoa, ora eu tô... Sabe? É sobre isso. Nós precisamos ter constância em Deus. Perceba que Paulo ele não muda de ideia em nenhum momento. Não, será que é Deus mesmo? Ou será que é o inimigo que está fazendo isso? Não, ele está ali firme, crendo que é o Senhor que está agindo. É o Senhor que está agindo. Ele não tem dúvida. Ele não se apavorou quando ele foi picado pela cobra. Ele não foi murmurar. Mas que saco, já passei por um naufrágio, agora está a cobra. E não sei o que, não sei o que. Ele não foi. Também não foi acreditar em nenhum falso Deus, tipo, oh, Deus de Eros, Deus de não sei o que, fui picado por esta cobra, oh, Senhor da serpente. Não. Hoje eu vejo muitas pessoas dizer que crê em Deus, mas no primeiro arroxo vai procurar tudo aquilo que o Senhor fala que não é para procurar. Vai fazer tudo aquilo que na palavra de Deus está dizendo. Não faça, isso me aborrece, eu não quero. Não vá buscar cartomantes, não vá buscar necromantes, não vá buscar necromancia, não vá buscar pessoas que se dizem falar com os mortos. Porque ao homem é dado morrer apenas uma vez, não existe esse negócio de espírito voltar para contar nada. Então tenham cuidado para que vocês não sejam enganados. Mas infelizmente... Assim como essas pessoas aqui, ó, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Mudando de parecer, eu deixo de perguntar para Deus e vou perguntar para um espírito enganador. Mudando o parecer, eu saio, né? Jesus aqui não me respondeu nada, eu vou aqui, buscar resposta aqui. Cuidado. Cuidado.
Satanás, ele é especialista em enganar, em querer tirar você da presença de Deus, em querer te cegar, em querer te enganar. Ele faz isso desde o Éden. A gente nem sonhava em nascer. E a gente olhando para trás, olhando para a Bíblia, olhando para a humanidade, ele faz isso há muito tempo. E nós aqui, perto dele, e ele tem poder. Nós somos fortes porque nós estamos em Cristo, porque nós sozinhos não somos nada. Então nós temos que ter cuidado para não ficar mudando de parecer como essas pessoas aqui. Ora julgando, ora achava que era um Deus, ora achava que ia morrer, ora achava que era um homicida. Como pode eu achar que alguém é homicida, matou alguém em um instante e poucos instantes depois, não, isso é um Deus, ele não morreu, eu nunca vi nada parecido. Por que as pessoas fazem isso? Porque não conhecem a Deus verdadeiramente. Porque ainda não tiveram encontro com Jesus, porque ainda não crê totalmente na palavra. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Versículo do 7 ao 10. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então aqui a gente vê que os moradores receberam muito bem os náufragos, né? E um dos chefes da ilha, Públio, convidou a Paulo para se hospedar em sua casa. Chegando ali, o apóstolo viu, né, o pai de Públio que estava doente, tendo orado, impôs as mãos sobre ele e ele foi curado. E com a repercussão do fato, todos os enfermos da ilha vieram até Paulo. Ele orou por eles e eles foram curados. Com isso, os habitantes da ilha passaram a tratá-los de forma ainda mais bondosa. E aí eu volto lá na palavra de Marcos, né? Paulo curava porque Paulo era, Paulo, era o apóstolo, é aquele que... Ele curava. Não é porque ele era o cara. Ele curava porque ele cria nas palavras de Jesus. Ele cria em tudo aquilo que o Senhor falou, vinha falando, vinha guiando, vinha direcionando, vinha trazendo o direcionamento. Então ele cria em tudo aquilo. E perceba, né? Com a autoridade do Senhor, o nome do Senhor é glorificado. Quantas pessoas ali, né? A gente vê aqui falando, né? Os demais na ilha tinham enfermidades, então será que eram poucas pessoas? Olha quantas pessoas, né? Através da ousadia de uma pessoa que creu na palavra. Quantas pessoas foram atraídas para Cristo, para que ele pudesse pregar, para que ele pudesse falar de Jesus, falar dessa cura. Então esse é o chamado pra gente. Esse é o chamado pra gente. Versículo do 11 ao 15. E 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando,
Viemos a Régio e, soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigíssemos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós nos saíram ao encontro da praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Então, tendo acabado ali o inverno, né, eles seguiram viagem em um navio que estava atracado na ilha. E a gente vê, né, que eles queriam ouvir, né? E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, então eles estavam ali falando, né, as boas novas, saíram ao encontro da praça de Ápio. Então, vendo isso, Paulo deu graças a Deus e tomou ânimo. Então, o Senhor, ele traz situações, né, para que seu nome seja glorificado. E ele traz ânimo, ele traz renovo quando necessário. Deus, ele está no controle de todas as coisas. E muitas vezes nós temos o hábito de dizer isso. Mas nós precisamos não só dizer, mas viver, entender, compreender, internalizar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E precisamos dar graças a Deus por tudo. Dê graças a Deus pelo dia de hoje, dê graças a Deus pela sua família. Ah, mas minha família está só o destroço. Dê graças a Deus, peça a Ele sabedoria, peça a Ele direcionamento, peça a Ele discernimento e certamente Ele dará. Certamente Ele mostrará o caminho a ser seguido. Versículo do 16 ao 22. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, juntos, eles lhes disse: Homens irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse, dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então, a gente vê que chegando aqui em Roma, né, Paulo ele recebeu ali uma autorização para morar em sua própria casa, né, sendo guardado por um soldado romano, claro. E dessa forma ele pôde então receber vários irmãos em sua casa, ser cuidado, né, por eles. E outra coisa aqui, né, que chama atenção é justamente essa questão, né? Não chegou mal algum. E veja, ele que achava que estava indo, né, para ser ali
julgado, ele achava que já tinha várias acusações contra ele. No entanto, ele estava sendo cuidado. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. Lá o povo queria matar ele. Aqui não. Então ele recebeu esse cuidado, né? Ele foi guardado só por um soldado, só para não dizer que não estava lá. Então, tudo isso, né, que a gente vê aqui, ele fala, ele explica, mas veja, né, aqueles que o perseguiam, aqueles que falavam contra ele, aqueles que o acusavam, né, da mesma forma como acusaram Jesus e da mesma forma como a palavra de Deus, ela é perseguida até os dias de hoje, mas o Senhor, ele cuida dos seus. Nós estamos, queridos, no fim dos tempos e você precisa crer que a palavra do Senhor vai se cumprir. Às vezes a gente ora, ai Senhor, eu oro por dias melhores, pela paz e por isso e por aquilo, mas a gente sabe, né, estudando a Bíblia, que estamos próximo do fim dos tempos. Jesus, ele falou que ele ia voltar e nós cremos que a sua volta está mais próxima do que nunca, né? Nós vemos um sistema se fechando, o mundo se preparando aí para receber o anticristo, nós vemos a mentira sendo perseguida como fake news, a verdade sendo perseguida como fake news, nós vemos a palavra do Senhor cada dia mais sendo perseguida, nós vemos cristãos ainda hoje sendo apedrejados, igual era na época da Bíblia. Amados, essa semana eu vi no Instagram de uma pessoa, um missionário que ele chama Chileno Vergara. Se você quiser conferir, essa semana, não lembro agora se foi no Paquistão, eu não sei a localidade, eu não me lembro agora, eu não quero dizer para não falar besteira, eu não me recordo, mas um homem, um empresário, foi morto a pedradas porque aquelas pessoas o acusaram de ser cristão, de seguir a Cristo, e também o acusaram de queimar um Alcorão. Então eles armam ciladas, é igual a que eles faziam, eles iam ali, ia cercando, ia falando com o outro, e eles planejavam coisas para matar as pessoas. Queridos, a palavra de Deus fala que nada é novo debaixo do céu, debaixo do sol, tá lá em Eclesiastes, se eu não me engano, é 1:9. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo isso que a gente vê aqui, essas perseguições, essas coisas, queridos, acontece no tempo de hoje. A gente às vezes vive muito alheio, a gente vive muito preocupado com o nosso trabalho, com a nossa casa, com o nosso bem-estar, e às vezes a gente não se atenta ao que está acontecendo no mundo. E esse homem, ele foi apedrejado, ele foi queimado vivo por conta de ser acusado de ser cristão. Então perceba, a perseguição contra Cristo, contra a sua palavra, a perseguição de Satanás contra o povo de Deus não é de hoje. Começou lá no Éden, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, e ele não se conformou com aquilo, e ele fez Caim, e depois ele foi lá e tentou a Caim matar seu irmão, então ali nasceu o primeiro homicida, ali ele tomou o primeiro coração, e de lá para cá criou-se uma geração de pessoas com o coração contaminado, que na Bíblia são chamados de os filhos... agora eu esqueci a nomenclatura que eu ia dizer. Os filhos da perdição, ou algo assim, que não vem de Deus. E são justamente esses
que são do anticristo. São esses que desde o começo do mundo têm o coração voltado para a perversidade, para a corrupção, para a maldade, e isso tem até hoje. Então, queridos, olha isso. Quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Os caras, eles tinham uma fixação tão grande por matar, por perseguir, por criar esses ambientes que eles já estavam mal falados. Eles já eram mal falados. As pessoas já sabiam, já estavam atentos. E havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Eu vou ler aqui o versículo do 24 ao 29. E alguns criaram no que se dizia, mas outros não criam. Vou reler. Versículo 24. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de nenhuma maneira percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos veja, nem com os ouvidos ouça, nem do coração entenda, e se converta, e eu os cure. Versículo 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Vou terminar de ler o 30 e o 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinha vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, passado algum tempo, Paulo convidou os líderes judeus que estavam em Roma para explicar então ali o motivo da sua prisão, esclarecer, que não estava pregando contra o seu povo. Contudo, ele deixou claro a sua esperança em Cristo. Tendo falado sobre isso, alguns creram, outros não, e aquela contenda, aquela coisa de sempre. E o propósito de Deus, para a vida de Paulo em Roma, ele estava se cumprindo. O apóstolo pregava abertamente o reino de Deus, expandia as fronteiras do evangelho na capital do mundo. A tradição da igreja registra que Paulo chegou a ser solto desse encarceramento. As provas e acusações contra eles acabaram não sendo suficientes para mantê-lo preso. E aí, queridos, a gente vê, aqui sobre o propósito de Deus. E uma coisa que me chama a atenção é exatamente essa profecia, lançada aqui pelo profeta Isaías, que bem falou o Espírito Santo, aos nossos pais, ou seja, o Espírito de Deus. Ele lançou essa palavra ao profeta Isaías, muito antes de Jesus nascer. E já dizia: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. O que é isso?
Isso são as pessoas que hoje, talvez, até aqui nesse estudo, né? Ouve, mas não dá ouvidos. Não ouve, escuta. Escuta a palavra de Deus, mas não deixa com que a palavra de Deus entre no seu coração. Apenas escuta. Eu escutei ali, ela leu, eu escutei todinho o estudo, mas não deixou, não ouviu, não meditou, não buscou entender, não buscou se aprofundar. E aí ele segue: de maneira nenhuma entendereis. São aquelas pessoas que não querem, de fato, entender a palavra de Deus. Ouve, mas é mesmo que não ter escutado nada, amanhã vai estar praticando as mesmas coisas. Não houve uma mudança de vida, não houve um arrependimento genuíno, não há uma verdadeira intenção de mudar de vida, de mudar de atitudes, de posicionamentos, de pensamentos, de caminhar, de se achegar mais a Deus. Simplesmente ouve a palavra e segue vivendo a sua vida como quer. Então essas são essas pessoas que ouvem, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. Então a gente só consegue, né, de verdade, entender a palavra de Deus a partir do momento que a gente deixa ela agir sobre a nossa vida, a partir do momento que a gente pede e clama ao Espírito Santo por essa transformação, por esse entendimento. O Espírito Santo, ele foi deixado por Jesus, não só para nos convencer do pecado, mas também é ele que traz a sabedoria, é ele que traz o entendimento da palavra, é ele que vai fazer você entender os seus passos que precisam ser mudados, a sua mentalidade que precisa ser mudada, os seus sentimentos que precisam ser restaurados, e é a partir dele. Agora, quem apenas ouve e não busca de verdade entender, se aprofundar e viver a palavra de Deus, é mesmo que nada. Eu ouvi, eu fui no culto, eu até li a Bíblia, mas assim, né, de vez em quando eu vou ali, de vez em quando eu vou aqui, porque afinal a vida passa rápido, eu preciso viver apenas, a vida só é uma, então eu tenho que aproveitar ao máximo. Queridos, tenha cuidado. Aqui, de fato, é passageiro, mas é aqui que vai determinar para onde nós vamos passar a eternidade. Nós não podemos negociar as coisas de Deus por coisas que são tão passageiras. Precisamos buscar entender as coisas de Deus, precisamos buscar entender essa complexidade, que é a forma como Deus age na nossa vida, que é a forma como o Senhor faz as coisas, a forma que Ele se apresenta a cada um de nós. Precisamos ter entendimento. E aqui ele segue dizendo: e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Cara, naquela época, aqueles fariseus, aquelas pessoas, aqueles líderes, eles sabiam a Bíblia. Basicamente, de trás para frente, da frente para trás, a Torá ali, né? A lei de Moisés, Levítico, Números, Deuteronômio, Êxodo, Gênesis e tudo sabia ali. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Satanás, ele sabe como começa e o último ponto final da Bíblia. Ele sabe ela inteira. Ele sabe ela inteira. E como assim ele sabe? Então, ele sabe, ele não obedece. E nós precisamos ter cuidado com esse alerta para a gente não estar como ele, de ouvido ouvireis. Mas sem querer entender, sem querer cumprir, sem querer seguir, sem querer se quebrantar, querer fazer as coisas do seu jeito, no seu jeitinho, no seu modo de se divertir, no seu modo de viver. E cuidado. E aqui ele continua: e fecharam os olhos para nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, e nem do coração entenda, e nem se converta, e eu os cure.
O Espírito Santo aqui está falando sobre cura também, cura de sentimentos, cura de dores emocionais, de traumas do passado, curas. Mas para isso, queridos, precisamos ver, ouvir, entender, ouvir, guardar e obedecer a palavra de Deus, ouvir, guardar e obedecer. Precisamos buscar entendimento no Senhor, no Espírito Santo. Isso eu não estou dizendo que tem que ler a Bíblia 100 vezes por dia, tem que saber ela de trás para frente. Não adianta. O que adianta você ler a Bíblia de trás para frente e não obedecer? O que é que adianta? Leia a palavra devagarzinho, não tem pressa, sem competição. Vou ler a Bíblia toda esse ano. Valendo. Pega um livro, estude. Busque entendimento no Senhor. É Ele que dá o entendimento. É Ele que dá entendimento. E aqui, por que uns creram e outros não? Porque esses que não creram, eles não queriam largar ali suas posições, as suas convicções, as suas... Queridos, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Tem gente que fica com raiva porque você leu a palavra de Deus. Às vezes até num velório. E às vezes são pessoas que dizem ser cristãs, seguem a Cristo, às vezes de denominação diferente ou de religião diferente, mas as pessoas têm raiva quando você prega a palavra ali genuína. As pessoas têm raiva. Mas por quê? Porque estão com os olhos fechados, estão ali fazendo coisas e mostrando ali algo que não vive no secreto, não vive no real, não vive. Estão se enganando. Não adianta eu pegar um crucifixo e colocar no meu pescoço e dizer um escapulário ou sei lá o que, como eu já ouvi esses dias, né? Alguém me dizer, não gosto de usar escapulário porque eu me sinto protegido. Cara, superstição. E não fala com Deus. É aquele pedaço de corrente que vai proteger. Entende? São as pessoas que fecham os olhos para não ver, para não entender, não querem se aprofundar, não querem buscar mais. Então, queridos, no final desse estudo, né, já estamos aqui encerrando o livro de Atos, né? Foram meses aí, alguns dias que eu não consegui gravar, né, por conta da saúde, por conta da voz, mas assim, glória a Deus, né? Eu sou grata ao Senhor por esse projeto, eu sou grata a Deus por essa oportunidade, sabe, de estar aqui com vocês, lendo a palavra, dedicando um tempo de estudo, dedicando esse tempo de gravação, né, o tempo para fazer os slides e tudo isso. E quando eu falo, compartilhem, busquem mais pessoas, não é, gente, porque eu quero views, não. Se eu quisesse views, se eu quisesse like, eu estaria falando sobre qualquer outro tema da atualidade, eu estaria falando sobre a minha área, que é a pedagogia, eu poderia estar falando sobre a área da educação especial, eu poderia estar fazendo vídeos de humor, eu poderia estar fazendo tantas outras coisas. Mas não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para trazer a palavra. O Senhor me deu uma palavra específica, leve a palavra a tempo, a fora de tempo. Então, eu tenho uma rotina muito corrida. Mas eu não consigo dizer não ao chamado do Senhor. Então, eu prego a palavra aqui através do canal. Eu prego a palavra pessoalmente, enfim, aonde eu estou, no meu trabalho, na faculdade, onde eu estudo, onde eu estou pregando a palavra. E que fique aqui, né, essa sede, essa fome de Deus, que fique aqui todo esse ensinamento, né, sobre como nasceu a igreja do Senhor, né, começa lá no início de Atos, eles reunidos, eles orando, todos ali no mesmo propósito. A gente vê o tempo inteiro
que ao falar da palavra de Deus, há aqueles que acreditam, há aqueles que não acreditam, gera-se uma contenda, né? Mas é o próprio Senhor que diz, né? Ele quer que a gente se converta, Ele quer que nós somos curados. Então, com tudo isso, o que eu tenho para dizer para você, não importa a situação difícil que você possa estar passando, seja familiar, seja de saúde, seja financeira, seja qual for a área, entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor e creia, né, que toda tribulação, todo naufrágio, toda perseguição, quando nós estamos firmados no Senhor, não é para a morte, é para glorificar o seu nome. Então, que essa palavra, que todo esse estudo fique guardado no seu coração, que você tenha essa sede, essa fome, que você leve a palavra do Senhor, que você continue buscando, que você continue clamando para que o Senhor abra os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração, para que você venha ter um entendimento maior da palavra e convide mais pessoas para fazer parte dessa família Conexão Evangelística. Compartilhe esse vídeo, convide pessoas para fazer o estudo, faça uma maratona, sabe, busquem, se não for aqui, que seja em outro local. Não deixem de congregar, não deixem de estar entre os irmãos, não deixem de estar buscando mais do Senhor, porque o Senhor, Ele se agrada na comunhão entre as pessoas, né, entre os seus, e é isso que eu tenho, né, para finalizar. E eu vou orar, não saia ainda, fique até o final, até depois da oração, né, que eu vou dar alguns avisos aqui no final. Então, eu quero orar nesse momento, né, por esse estudo, por você, pela sua casa, pela sua família. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, Senhor, nós somos gratos por essa Tua palavra, Deus, que alimenta, Pai, por esta palavra que é a luz que ilumina e que conduz os nossos passos, Jesus, como diz a Tua palavra em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés és a tua palavra, Senhor. E como diz lá em João, que o verbo se fez carne, tu és a palavra, Senhor, tu és a luz do mundo, tu és o pão que desceu do céu, tu és, Senhor, a porta, tu és, Senhor, o nosso bom pastor. Ó Pai, e neste momento, Senhor, além de te glorificar, Senhor, eu quero orar, eu quero entregar a Ti, Senhor, cada casa, Deus, cada pessoa, Senhor, que está aqui, Pai, que o Senhor venha, Deus, abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir o coração, Senhor, para que o Teu Espírito Santo toque, Senhor, traga, Deus, entendimento acerca das coisas do Teu reino, que venha trazer, Senhor, um entendimento maior acerca da Tua palavra, Senhor, e que venha entender, Pai, que evangelho é acima de tudo sobre converter-se dos seus maus caminhos, Senhor. Que o Teu evangelho, Pai, além de dizer que o Senhor nos ama, sim, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ama pelo Teu sacrifício na cruz, mas também, Senhor, nós entendemos através da Tua palavra que o Senhor quer que nós não saiamos do seu caminho, que nós venhamos nos converter, Senhor, do caminho errado, do caminho pecaminoso, que venhamos, Senhor, entregar tudo em Tuas mãos, Deus, que venhamos limpar o nosso coração, que venhamos, Senhor, nos entregar a Ti, Pai, de todo o coração. Ah, Senhor, venha curar, Senhor, toda mente cativa, Pai, todo cego espiritual, Senhor, todo aquele que é surdo, Deus, que não ouve a Tua palavra e que se até aqui, Senhor, alguém que vem, Deus, acompanhando esse estudo, encontra-se, Senhor, nessa situação, Deus, de cegueira espiritual, de surdez, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha tocar, Pai, venha tocar nos ouvidos, Senhor, para que a Tua doce palavra entre, para que a Tua doce palavra, Senhor, que corra como rios de água viva sobre a vida destas pessoas, Senhor. Ah, Deus, para que eles venham entender, Pai,
todos os teus propósitos, todo o teu mover, Senhor, que venha crer no teu nome, Senhor, e que venha também fazer o sobrenatural em teu nome, Deus. Tira, Senhor, e livra, liberta, Pai, toda a mente cativa, Deus, toda a mente cativa, toda aquela mente que está aprisionada por Satanás, Senhor, que acha, Deus, que não pode se achegar a ti, Senhor, ou que não tem entendido, Senhor, o teu chamado, a tua palavra, Senhor, que tem pendido, Senhor, que tem buscado a Deus, a tua presença e ao mesmo tempo tem buscado as falsas coisas do mundo, Senhor, que isso cesse em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, Pai, um renovo, que o Senhor venha trazer restauração, Senhor, restauração nos casamentos, restauração familiar, restauração financeira, restauração, Senhor, em todas as áreas, Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa que aqui está, Senhor. Oh Deus, que mais e mais pessoas, Senhor, sejam alcançadas pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor também continue a dar o direcionamento, Pai, para este canal, para esse estudo, Senhor, para que mais e mais pessoas, Senhor, venham escutar a tua palavra, Deus, se assim for da tua vontade. Senhor, abençoa cada pessoa, Senhor, que essas pessoas não venham, Senhor, desistir de estar na tua presença, mas que elas sejam, Senhor, perseverantes em todos os momentos, e que depois dessa palavra, Senhor, venhamos a aprender a te louvar e te glorificar, ó Pai, em todas as situações. E como o Senhor bem disse lá em Atos 27 e aqui em Atos 28, que nós não venhamos a sair do teu plano, que nós não venhamos a sair do barco, e o barco és tu, Jesus, que nós venhamos estar guardados em ti, Senhor, até a sua volta. Pai, muito obrigada por tudo. Desde já, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que você seja abençoado, que essa palavra ecoe no seu lar, que essa palavra ecoe no seu trabalho e, acima de tudo, que essa palavra ela fique ecoando no seu coração. Continue meditando na palavra do Senhor. E fica aqui meu muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever, de deixar o joinha, ativar o sininho e, acima de tudo, de compartilhar com outras pessoas. Esse foi o último vídeo do livro de Atos. Eu vou estar por um tempo orando e pedindo direcionamento ao Senhor, como que eu vou seguir com o canal, se eu vou prosseguir com o estudo, se eu vou trazer alguns vídeos trazendo alguns versículos, alguns ensinamentos. Eu preciso seguir a direção que o Senhor me der. Então, peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência. Aqui no canal nós já temos 2 livros, né, maravilhosos. Claro que a Bíblia inteira ela é maravilhosa, mas nós temos aqui o estudo de João, temos um finalzinho do livro de Êxodo que traz muitas coisas importantes sobre o tabernáculo, né, sobre as coisas ali que Deus fez, né, e que apontava para a vinda de Cristo, apontava para Jesus. Muita coisa que a gente vê hoje tem um significado, então você pode voltar e assistir. E eu vou permanecer em oração e seguir aquilo que o Senhor tem, né, para esse canal e de direcionamento para minha vida, para o meu ministério. Então, que Deus abençoe vocês, sejam esses semeadores do reino, semeadores da palavras, e até o próximo vídeo, até o próximo direcionamento que o Senhor me der. Mas eu sou de coração grata a você que esteve comigo até aqui. Que o Senhor continue te abençoando, continue te dando essa sede e essa fome. Então, até mais. Tchau, tchau.